Nos ajuda, Pai, me ajuda, ó Deus, a passar todo esse conteúdo da forma que lhe apraz, que lhe agrada, e que nós possamos não só sermos ouvintes, Pai, mas sermos praticantes da cultura da honra. Nos ajuda, Pai, a olhar com os teus olhos, nos ajuda, Pai, a enxergar no outro, Senhor, ó Deus, o que muitas vezes passa desapercebido em nós. Que o teu Espírito Santo seja conosco. Desvenda, Pai, tudo que possa estar oculto e que possa estar impedindo que nós possamos olhar para o nosso irmão da maneira com que o Senhor olha para nós. Assim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, hoje, como eu falei, o nosso tema da mentoria é cultura da honra. Então, nós precisamos entender, primeiramente, e nos tornar tudo o que Deus sonhou para a gente, tudo o que Deus pensou ao nosso respeito. E para isso, nós precisamos criar um ambiente que a gente entenda, que a gente seja reconhecido e que a gente se reconheça. Porque muitas vezes você, nós somos criados em ambientes muito hostis, muito difíceis. Às vezes as famílias disfuncionais, né? Às vezes não por mal, mas os pais não permitiam que a gente se desenvolvesse para o propósito que Deus nos criou, né? Às vezes relacionamentos abusivos, enfim. E nós precisamos, para a gente poder viver tudo que Deus sonhou para nós, a gente precisa criar esse ambiente favorável para que a gente possa olhar para dentro de nós e para que a gente possa olhar para o nosso irmão e ver no nosso irmão as qualidades dele. E isso, muitas vezes, nós temos o hábito de olhar muito mais para os defeitos do que para as qualidades. E isso é característica do ser humano, né? Nós, muitas vezes, temos a péssima cultura de ressaltar o que a pessoa tem de ruim, né? O bêbado, a prostituta, até o Henrique falou nisso no domingo. O isso, o aquilo, o gordo, o magro, o careca, o cabeludo, sabe? Muitas vezes o que nos chama a atenção e a gente acaba se reportando para essa pessoa, olhando os seus defeitos, né? E isso, muitas vezes, queridos, isso vai nos matando, isso vai minando quem nós somos em Deus. A gente começa a ofuscar a nossa real identidade, porque nós não somos isso. Nós não somos o que temos de pior, ou que as pessoas acham que seria um defeito. Nós não somos isso. Por que nós não somos isso? Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança do Deus vivo, daquele que é perfeito. Pastor, tu está dizendo que nós somos perfeitos? Não. Eu estou dizendo que como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós precisamos ressaltar em nós, ou nas pessoas que estão ao nosso redor, as coisas positivas. E um dos exemplos que a gente pode muito bem trazer para a nossa realidade, para a gente entender que a nossa cultura é uma cultura hostil, é uma cultura que mata. Vamos pensar no Rubinho Barrichello. Quando a gente pensa no Rubinho Barrichello, o que a gente pensa? Naqueles memes, né, dele de ser Natal e ele tá dando Feliz Páscoa, né? Não tem os memes assim deles. Só que se nós formos olhar quem é o Rubinho Barrichello, ele é um piloto de Fórmula 1. E você sabe que para entrar na Fórmula 1 são os 20 melhores pilotos do planeta. Só que a gente não olha para ele como os 20 melhores pilotos do planeta. Olha só
o que é fazer parte de um hall de 20 melhores do planeta, né? Só que a gente olha para quê? Para aquela corrida que ele ficou em último lugar, para aquela corrida que ele ficou em penúltimo lugar. Só que se ele ficou em último lugar, ele é o 20º melhor do planeta. Se ele ficou em penúltimo, ele é o 19º melhor do planeta. Então, a nossa cultura, queridos, é assim. Na escola, isso é muito comum, né? Por isso que se levantou uma bandeira contra o bullying, né? Porque isso é muito comum. E isso, para a gente ver como é cultural, que as crianças, os adolescentes se tratam assim. E muitas vezes a pessoa vai se retraindo, porque como os nossos defeitos se sobressaem para as pessoas, a gente vai se retraindo. E tudo que poderia se sobressair, que é o bom, vai sendo apagado, vai sendo sufocado pela nossa cultura de desonra. E nós precisamos, nós cristãos, nós homens e mulheres de Deus, nós precisamos quebrar com isso, nós precisamos parar com isso. Nós vamos precisar entrar na contracultura. E é isso que eu vou propor para nós nessa noite. Nós vamos criar na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na igreja, aonde quer que nós estivermos, nós precisamos criar uma cultura de honra, criar uma estufa das quais as pessoas que estão ali elas venham crescer nas suas qualidades. E às vezes, queridos, a gente não entende o quanto isso é prejudicial ou poderia ser benéfico na vida de uma pessoa. Porque nós acabamos profetizando. E o que a Bíblia fala sobre o poder da palavra? Tem poder de vida, de morte, né? De abençoar e de amaldiçoar. Então, às vezes, a gente está falando aquilo numa brincadeira, mas, na verdade, a gente está lançando palavras no mundo espiritual, e isso é muito mais sério do que nós imaginamos. Então, que nós possamos entender hoje que nós precisamos ser boca de Deus aonde a gente está. Porque, às vezes, a gente rotula as pessoas pelo que elas são, sem se dar conta de que ela tem muito mais qualidade do que aquele defeito, aquela mal-humorada, aquela chata, aquela briguenta, aquela encrenqueira, aquela isso, aquele aquilo, sabe? Então, às vezes, a gente fica dando ênfase para as coisas negativas e profetizando isso. E nós precisamos, queridos, hoje, com esse nosso encontro, nós precisamos entender que nós, a partir de hoje, nós vamos ser boca profética onde nós estivermos. Nós vamos estar semeando no mundo espiritual coisas boas. Aonde quer que nós estivermos, principalmente, queridos, nos nossos grupos de maior convívio, que é onde a gente mais fala coisas que não deve. Né? Quando a gente se encontra de vez em quando é uma situação, mas na nossa casa, na nossa família, né? A gente fala muito assim, ó, de ver pais dizendo, esse aqui não vai dar nada, porque isso aqui é um preguiçoso, porque isso aqui é um mentiroso, é uma mentirosa, sabe? A gente está alimentando algo que é um defeito, sim, mas ele não pode ser, a gente não pode olhar ou rotular aquela pessoa por aquele defeito. E nós vamos começar o nosso encontro com o que é honra, para começar a entender, né? O que é honra? Honra é engrandecer, dignificar, enobrecer, exaltar o valor de alguém, reconhecer o valor de alguém. Honra é a cultura do reino de Deus. Então, ao invés de nós olharmos os defeitos daquela pessoa, nós vamos começar a olhar as qualidades dela. E nós vamos começar a engrandecer, dignificar. O que é engrandecer? Tornar grande, dignificar, tornar digno, enobrecer, tornar nobre, né? Aquelas pessoas ou aquelas qualidades daquela pessoa.
E eu quero que você abra comigo Filipenses capítulo 2, para a gente entender como é a cultura da honra biblicamente. Filipenses capítulo 2, versículo 13 e 4. Filipenses 2, 13 e 4. Se você não tem a Bíblia aí, se quiser anotar para depois você ler, eu vou ler aqui. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. E olha aqui, queridos, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aqui, Filipenses 2, versículos 13 e 4, nos ensina, nos mostra qual é a mentalidade de Cristo. Tornar os outros superiores a nós. E isso, muitas vezes, queridos, não é fácil. Nos ensina a buscar o interesse do outro. E aqui entra algo que a gente sempre fala sobre humildade, né? E lembra, às vezes eu vejo, os humilhados serão exaltados. Não são os humilhados, são os humildes que serão exaltados. E o que é humildade? É a capacidade de nós esquecermos de nós mesmos para que a gente possa servir ou olhar para o outro. Não é pensar menos de mim. Eu sou tão pobrezinho. Eu sou humilde. Eu não tenho estudo. Eu sou humilde. Eu não tenho roupa. Eu sou humilde. Isso não é humildade. Então, humildade não é pensar menos de si ou de quem tem menos. Aquele lá é bem humildezinho. Muitas vezes a gente diz isso, né? Aquela família é bem humilde, sinônimo de pobreza, né? Humildade não é isso. Não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Isso é ser humilde. Então, quais são as características de Jesus? Jesus era manso e humilde. Porque, queridos, como que ele chegava nos lugares? Como que ele chegava? E ele sabia quem ele era, tanto que a palavra de Deus diz que ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. De mim fluem rios de águas. Ele sabia quem ele era. Ele não tinha problema de autoafirmação, mas ele chegava nos lugares de uma forma humilde, porque ele não pensava em si. Ele pensava em cumprir o propósito dele aonde ele estava. A vida dele não era para benefício próprio. A vida dele era para abençoar vidas. Isso era a característica de Cristo. Essa era a característica de Cristo. Ele andava pensando como ele podia servir, né? Ele tava caminhando, as pessoas se aproximavam dele. Existe a mulher do fluxo sanguíneo, vai lá, alguém tocou nele, saiu virtude nele, ela foi curada. Ele estava indo na casa de Jairo, né? Que tinham vindo chamar ele. Então, assim, ele estava sempre andando e chegando nos lugares, nas cidades onde ele ia, com um propósito. E esse propósito não era para ele ser servido, não era para ele comer bem, para ele dormir bem, para ele deitar na rede e ficar de boas. Sempre tinha um propósito. Então, o que nós vamos hoje aprender com Jesus? Né? Com Filipenses 2, 13 e 4. Nós vamos aprender e nós vamos exercitar isso, queridos, de nós olharmos para o outro, para o nosso irmão, para o nosso colega, e ver os tesouros que tem nessa pessoa. Porque todos nós, se eu, Alessandra, fui feita a imagem e semelhança de Deus, tem um tesouro em mim. Talvez esse tesouro esteja lá apagadinho, escondidinho, porque eu vivi num ambiente que não foi propício para que eu me desenvolvesse ou para que eu deixasse esse tesouro aflorar em mim.
E então nós precisamos mudar a nossa cultura, é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor e ver por mais defeitos que ela tenha, e ela vai ter, assim como todos nós temos, eu tenho, você tem, e as pessoas que convivem conosco também. Mas nós temos que aprender a valorizar o que ela tem de bom, é enxergar esses tesouros. Nós precisamos criar uma cultura onde as pessoas se sintam preciosas do nosso lado. Elas precisam se sentir valorizadas. E como é bom, queridos, quando a gente fala com alguém, né? A gente está numa conversa com alguém e alguém vem e ressalta algo positivo em nós. Como é bom isso, né? Ah, eu gosto de falar contigo porque tu me ouve, sabe? Então, assim, a pessoa, ela tá vendo que há algo bom em você, e a gente precisa aprender a falar isso para as pessoas, porque muitas vezes também a gente enxerga isso nas pessoas, mas nós não verbalizamos isso. E tem pessoas que é importante elas saber o que as outras pessoas pensam a respeito dela. É importante, porque às vezes se criou num ambiente onde sempre foi julgada, sempre foi aquela que não sabia nada, aquela que não sabia fazer, aquela, sabe? E aí quando tu ouve uma palavra de incentivo, uma palavra positiva, a pessoa vai se estimular a ser melhor. E não é para se envaidecer, não, é para que a gente veja que realmente a gente está no caminho certo. Sabe? Que realmente as pessoas estão vendo que eu estou me esforçando em fazer algo. E nós não temos essa cultura do elogio, essa cultura do chamar atenção do que é positivo, né? Então, hoje, eu vim com essa proposta para esse estudo, né? Para esse encontro, de nós realmente olharmos para as pessoas com outro olhar, uma desconstrução. E às vezes, queridos, nós construímos imagem das pessoas pelo que os outros falam a respeito daquela pessoa para nós. Às vezes nós nem conhecemos aquela pessoa direito, mas nós criamos uma imagem, seja ela negativa ou seja ela positiva. Quando é positiva, tudo bem, mas às vezes nós criamos uma imagem negativa daquela pessoa e nós rotulamos aquela pessoa por algo que ela não é, ou que ela é no olhar daquela outra pessoa. Porque às vezes o olhar do outro, o filtro de um não é o mesmo filtro do outro. A lente que eu uso não é a mesma lente que a Eve usa, porque eu fui criada num contexto diferente, a Eve tem outros valores muitas vezes, né? Então a gente precisa entender, queridos, que nós precisamos olhar para as pessoas como únicas e tentar sempre procurar algo precioso. Nós precisamos ter essa capacidade de enxergar as pessoas como um pai enxerga um filho. E você vai entender. A Camila e o Cid estão com a Helena pequenininha, certo? A Helena precisa que chegue para ela e dê um mamazinho, que pegue ela e troque, que pegue ela e dê banho. E o Cid e a Camila, eles não se importam com isso, porque eles sabem que a Helena está um bebê. Essa não é a condição permanente da Helena. Se nós for trazer isso para a nossa vida, nós, pais e mães, né? Quando estou falando da Helena, tem a Marilu, tem o Samuel. Ele precisa de muita ajuda da Marilu e do Ronaldo ainda. E eles não se importam em ajudar, porque o Samuel está uma criança, né? Então, queridos, às vezes a gente precisa se comportar com os nossos irmãos com esse olhar paterno. Poxa, a pessoa está vivendo aquele momento, ela está nessa condição. Por quê? Porque está conhecendo Jesus agora, ou porque não foi liberta, ou porque ainda ela precisa da nossa ajuda. E nós precisamos entender que é um período que essa pessoa vai precisar de nós. E às vezes nós perdemos a paciência, nós largamos mão porque
né? É uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Mas que a gente possa olhar para as pessoas que estão à nossa volta com esse olhar paterno, com esse olhar de ajudar. Quando um pai olha para um filho, ele sempre vai olhar as coisas positivas do filho. É diferente, queridos. Nós somos irmãos e eu não vou desconstruir porque nós somos irmãos, né? A Bíblia nos relata e fala que nós somos irmãos, filhos de um pai, que é Deus, né? Mas eu quero que a gente possa olhar para os nossos irmãos com um olhar não de irmão apenas, com um olhar de pai, com um olhar de mãe. Porque muitas vezes, se nós formos olhar os relacionamentos de irmãos na Bíblia, nós vamos ver que muitos relacionamentos, eu acho que, não sei, que me vem à mente assim, ó, Caim e Abel, o que aconteceu? Caim matou Abel, né? Os irmãos de José, o que fizeram com José? Jogaram ele no poço, né? Então, assim, ó, sempre houve muita disputa, né? Esaú e Jacó, né? Que Jacó comprou a primogenitura por um prato de lentilhas, sempre houve disputas entre irmãos, né? Biblicamente isso é muito, muito natural, e os irmãos normalmente têm essa coisa de competição, né? Um tem mais, outro tem menos, assim foi os relatos da Bíblia, e muitas vezes, infelizmente, acontecem ainda hoje nos nossos dias, né? De irmãos não se darem bem por conta de uma série de fatores. Então, que a gente possa olhar um para os outros com esse olhar de paterno, do cuidado, da paciência, do zelo, do comprometimento, de estar ali para o que a pessoa precisar, né? Então, nós precisamos olhar para nós e que fique bem claro para nós que é um olhar paterno e não paternalista, né? O olhar paterno, o que é um bom pai? A gente já falou isso aqui. O bom pai é o que forma outro bom pai. Porque a pessoa pode ser um bom filho, mas se ela não se tornar um bom pai, nós deixamos a nossa missão incompleta. Então, nós precisamos criar um ambiente para que as pessoas, elas aprendam de nós e repassem isso, né? E isso, como é que se faz isso? Mudando uma cultura, mudando muitas vezes o ambiente, né? E aqui a gente entra. Eu quero linkar um pouquinho com a mentoria da semana passada, né? Porque muitas vezes nós desonramos uma pessoa ou as qualidades daquela pessoa porque nós temos alguns ídolos. E nós normalmente admiramos, honramos quem nós, de certa forma, idolatramos. Você entende isso? É muito sério isso. Por exemplo, assim, uma pessoa que, se o meu Deus, o meu ídolo, meu Deus com letra minúscula, né? O meu ídolo é a sensualidade, por exemplo, eu vou olhar para aquela pessoa que tem um corpo perfeito com outros olhos. Eu acabo idolatrando aquela pessoa. E toda idolatria, a gente acaba idolatrando e a gente acaba honrando aquilo que a pessoa tem. E o que eu quero falar hoje aqui? Que a gente precisa honrar todos. Eu não estou falando de não honrar. Tem que honrar a todos, mas tem que cuidar com a desonra. Porque muitas vezes a gente honra o que a gente gostaria de ter e a gente acaba desonrando o que aquela pessoa não tem, que acaba sendo o nosso ídolo. Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas. Essa questão da sensualidade. Se o meu Deus é o conhecimento, se o meu ídolo é o conhecimento, lembra que a gente falou de quem estuda mais, de quem tem pós-graduação, quem né, tem lá doutorado, mestrado, doutorado, eu honro as pessoas que têm tudo isso. E a pessoa que não teve estudo,
por exemplo, eu acabo desonrando. Ah, porque é um ignorante, ah, porque é isso, porque não é culto, entende? E talvez aquela pessoa não teve a chance ou a mesma oportunidade que você teve de estudar, mas ela tem coisas muito mais preciosas que a gente, às vezes. Os tesouros que aquela pessoa tem. Quem honra, por exemplo, o dinheiro, quem idolatra o dinheiro, tu vai honrar aquele que é rico. Ah, já olha o rico com outros olhos. Aquele que tem uma boa casa, um bom carro, meu Deus. A gente acaba idolatrando aquele que tem mais e desonrando quem tem menos. Então, nós precisamos olhar que todos nós devemos ser honrados e honrar as pessoas, sabe? Porque, gente, isso muitas vezes acontece. Nós naturalmente acabamos desonrando aquilo que nós julgamos que a pessoa não tem de relevante. E isso não reflete a imagem de Cristo definitivamente, porque Jesus ele não fazia acepção de pessoas. Jesus não deixou de atender o mais simples e o que tinha mais condições. Ele tratava todos da mesma forma. Então, nós precisamos entender que muitas vezes essa imagem de honra foi distorcida em nós, pela cultura que nós vivemos, pelo ambiente que nós vivemos, pelo pecado que nos faz olhar diferente, que nos faz distorcer a imagem. Então, isso nós precisamos deixar fluir dentro de nós a natureza de Cristo. E se há algo mal em nós nesse sentido, que nós possamos reconhecer, poxa, eu faço isso. Não porque eu quero, mas às vezes tá na minha natureza, no meu comportamento. Então que nós possamos olhar e começar a brigar, a lutar contra isso. E eu vou propor para nós aqui hoje, de nós fazer um exercício, de nós honrar todas as pessoas que estiverem conosco, próximas de nós. E como que eu vou honrar? Como que a gente honra uma pessoa? Servindo aquela pessoa. Como que Jesus fazia? O que Jesus fazia que chamava mais a atenção das pessoas? Era ser servo. O que Jesus fez na última noite que ele se reuniu com os discípulos na ceia? Ele lavou os pés dos discípulos. Se tu for olhar, Jesus era Deus, ele criou o discípulo, ele criou os discípulos, mas ao mesmo tempo ele estava ali, lavando os pés daquele que deveriam honrar ele, certamente honravam, mas o que Jesus nos ensina isso? É servindo, é o que é assim que nós honramos, é servindo as pessoas. Honrar não é concordar com tudo. Eu vou honrar meu chefe concordando com tudo que ele faz. Honrar não é isso. Honrar é ver que aquela atitude dele talvez não seja correta, mas você não vai difamá-lo, você vai chegar e você vai falar. Será que não é por aqui ou não é por lá? É olhar os defeitos e com muito jeito, porque Jesus, o tempo inteiro, ele confrontava e ele corrigia quem estava errado, né? Ele não concordava com tudo isso, não é honra. Eu tenho que honrar os meus superiores, e para isso eu vou fazer tudo o que eles dizem para eu fazer. Isso é uma forma de servir, é uma forma de honrar, desde que se cumpra princípios, né? Então, isso a gente precisa entender, e que honrar não é barganhar. Eu vou fazer isso para a Aninha, porque eu sei que a Aninha pode me retribuir fazendo outra coisa. Eu vou fazer isso para a Lorena, ao invés de eu estar abençoando ela, eu estou fazendo isso para ela, servindo ela com segundas intenções. Isso não é honra, isso é barganha. Você está interessado em algo que aquela pessoa pode te dar.
Então, isso não é honra, isso é interesse, né? Então, o que é honra? É eu faço para a minha, e ela entendeu que ela vai fazer para a Lorena, e a Lorena vai fazer para a Marilu, e a Marilu vai fazer para a Mônica, e a Mônica vai fazer para a Eve vai fazer para o Marcelo. Entende que a gente vira um círculo de honra, cada um faz para alguém, e todos são honrados e beneficiados? Isso é honra, né? Então, o que nós precisamos entender? E também a gente aprende com Jesus. Quem Jesus pediu para que fossem cuidados, né? Quando ele foi instituído o diaconato. Por que foi instituído o diaconato? Porque as viúvas, os órfãos estavam sendo deixados de lado, porque começou a crescer muito a igreja, e eles e as pessoas que estavam responsáveis por levar a palavra, né, a cuidar, eles começaram a ficar muito grande, eles começaram a deixar alguns afazeres. O diaconato foi introduzido para quê? Para que eles pudessem cuidar de outras vidas. Essa é a cultura do reino do céu. É a gente está cuidando daqueles que não podem trazer benefício nenhum. Na época, lá, o que o órfão podia retribuir para a igreja? Praticamente nada. A viúva, as crianças. Jesus tinha um olhar todo especial para as crianças. E o que as crianças podem trazer, né, no sentido de troca, de moeda de troca. Então, Jesus nos ensina a cuidar daqueles que não têm, muitas vezes, não têm o que nos retribuir, não tem como fazer isso, né? Então, essa é a cultura da honra, né? Essa é a cultura do céu. E quando a gente honra, queridos, as pessoas, muitas vezes nós estamos aqui numa mentoria de liderança, né? São líderes que estão aqui. Às vezes a gente quer liderar por autoridade. E a autoridade não é algo, a gente já viu isso lá na cultura da autoridade, e agora eu vou trazer um gancho para hoje também. Às vezes a gente quer impor autoridade. Eu sou líder, as pessoas têm que me respeitar. A autoridade, ela não é imposta. A autoridade é conquistada. Vocês lembram disso lá das primeiras aulas, dos primeiros encontros. E como que a gente conquista a autoridade? Servindo. Vocês lembram que a gente viu isso? Quando a gente serve as pessoas começam a ver que há algo em nós que elas precisam respeitar. Porque o maior no reino de Deus é o que serve. Entendem? Essa é a cultura do céu. Então, nós precisamos entender que Jesus, queridos, ele poderia vir e ele poderia usar de todo o seu poder para que as pessoas, para que ele tivesse autoridade. Ele tinha todo o poder nas mãos dele, ele podia dizer A, B, C e ia acontecer, e com isso as pessoas iriam respeitá-lo, mas ele não usou do poder dele para que as pessoas o respeitassem, que respeitassem ele como um líder, né? Ele usou da autoridade, né? Então isso a gente realmente é algo que a gente precisa olhar e aprender, que é uma desconstrução, né? Normalmente a gente cresceu com isso, quem a gente tinha que honrar, aquele que tivesse poder, aquele que tivesse no poder. E não que a gente não tenha que honrar, eu volto a falar, aqui nós estamos mudando a mentalidade para a cultura da honra. Então a gente precisa honrar todos, mas não somente aquele que tem poder. É aquele talvez que é o mais, que tem o menor cargo, ele precisa ser respeitado e honrado como aquele que tem o maior cargo, né? Então,
A gente aprende muito isso, queridos, no Sermão da Montanha, né? Vamos ver Mateus 5, o Sermão da Montanha? Deixa eu só abrir aqui, para a gente ver como Jesus, ele desconstrói tudo isso que a gente... Mateus 5, né? Fala ali, então. Os pobres de espírito, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Entendem que é uma contracultura aqui, né? Os misericordiosos obterão misericórdia. Os pacificadores são chamados de filho de Deus. Então, assim, ó, em todo tempo, ele mostra aqui qual era a relação de honra, né? Relação de honra não é uma moeda de troca, é você dar, é você oferecer. E quando você oferece, você é retribuído, né? Não por interesse, mas pela tua característica, por ser discípulo de Jesus. Essa é a nossa característica, né? O que Jesus fez conosco? Nos deu acesso ao Pai, nos transformou de inimigos de Deus para filhos de Deus. Olha isso, né? Então, a gente precisa entender, né, que nós precisamos mudar, e mudando os nossos conceitos e o nosso comportamento, nós vamos mostrar o Pai que está no céu. E essa é a nossa missão aqui na Terra, né? O que nós precisamos fazer? O que é ser embaixador de Cristo? É representar Cristo na Terra. E com o nosso comportamento, nós vamos manifestar, nós vamos mostrar o Pai que está no céu, né? Algo aqui interessante que a gente pode comentar também é que muitas vezes, queridos, nós rotulamos as pessoas e nós criamos mecanismos que nós não deixamos aquelas pessoas se desenvolverem no nosso meio por causa desses rótulos que a gente cria, né? E aqui nós podemos entender e trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a parábola onde fala do joio e do trigo. O que a parábola do joio e do trigo nos mostra? Eles tentam arrancar o joio e o trigo, porque se nós tentarmos, eles são tão parecidos, o joio e o trigo, que se nós tentarmos arrancar o joio, nós vamos arrancar muito trigo junto. E qual é a orientação? Deixa crescer tudo junto. Depois que tiver crescido, o Senhor mesmo vai tirar. O Senhor mesmo vai separar o joio do trigo. Porque muitas vezes, com essa nossa cultura de desonra que a gente tem com as pessoas, olhando só os defeitos, nós acabamos distinguindo as pessoas e deixando as pessoas de lado, não deixando que as pessoas desenvolvam o tesouro que ela tem de precioso. As pessoas, elas têm que nos provar que elas são boas. As pessoas têm que nos provar que elas são confiáveis. Porque, queridos, a gente sabe que a gente vive num mundo mau, né? E que as pessoas, muitas vezes, vão nos prejudicar, vão nos fazer mal, só que muitas vezes, aí o que a gente faz? A gente se fecha e não permite que as pessoas cresçam do nosso lado com medo que vai acontecer algo ruim. Nós na igreja, todo mundo que está na igreja há mais tempo sabe que isso aconteceu na igreja e foi muito triste, assim, quando aconteceu, é que uma pessoa que era, né, que a gente deu toda confiança para essa pessoa, a gente deu altar para essa pessoa e a gente entendeu depois que a gente estava totalmente equivocado. Mas se nós tivéssemos nos fechado nisso, e quantas pessoas boas vieram?
E aí a gente não vai mais dar oportunidade para ninguém, a gente não vai mais confiar em ninguém, porque a gente teve uma experiência ruim. Tu entende que a gente poderia estar arrancando trigo com medo que fosse joio? Então, e isso, queridos, eu estou dando um exemplo na igreja, mas isso acontece nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. Às vezes nós não oportunizamos as pessoas até que ela prove, claro que, gente, tudo é questão de maturidade, né? A pessoa está chegando, você tem que andar com ela um pouco. Lembra das nossas primeiras aulas também, né? De como escolher um líder. A gente precisa andar com ela um pouco, a gente precisa conhecer, né? A gente não vai chegar e abrindo, escancarando as portas para todo mundo. Claro que a gente precisa andar junto um pouco, porque senão o que acontece? As pessoas que estão conosco vão sofrer, né, com as consequências das nossas más escolhas, porque as pessoas sofrem, mas às vezes a gente se fecha de uma forma, se coloca num casulo, né, de uma forma que a gente não permite mais que ninguém se desenvolva, né? E isso, vocês já pensaram? Paulo, que então até então era Saulo, era perseguidor de cristãos. Caraca, ele apedrejava, ele matava cristãos, né? Aí ele teve um encontro com Jesus. E o que aconteceu, né? Ele ficou cego, ele teve um encontro com Cristo, ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado. Mas o que as pessoas, quando Paulo chegava nos ambientes, todo mundo falava: esse não é aquele? Até ele provar que ele tinha tido um encontro com Jesus, foi muito difícil. As pessoas tinham medo dele, porque conheciam a fama dele. Mas aí o que aconteceu? Quem que o Senhor levantou? Vocês lembram de Atos dos Apóstolos? Deus levantou quem? Barnabé. Aquele que chegava e dizia: não, eu conheço esse homem. Ele foi transformado. Ele não é mais perseguidor de cristão agora, ele veio aqui para falar de Cristo, né? Então, e o que quer dizer Barnabé? Vocês lembram qual é as terminologias? Bartimeu era filho de Timeu. Barnabé quer dizer filho da consolação. Então, Barnabé era aquele que levava e que mostrava as qualidades de Paulo. Por mais que as pessoas tinham receio, poxa, mas será mesmo que ele mudou? Né? Então, assim, a gente muitas vezes acaba olhando para as pessoas, vendo joio só, mas tem trigo ali. Então, vamos apostar que aquela pessoa realmente teve uma transformação, que aquela pessoa mudou, que aquela pessoa tem valor, e vamos apostar que aquela pessoa é trigo, não é joio. É isso que a gente precisa da nossa mudança de cultura, né? E a gente, pastora, mas a gente né, levou tanta rasteira, claro que sim, e a gente acaba, a nossa natureza, a nossa humanidade, ela cria mecanismos de defesa e é muito normal que isso aconteça. A gente querer se defender, a gente querer, né? A gente pode dar um exemplo assim de uma pessoa que sofreu muito nos relacionamentos, né? Relacionamento amoroso, por exemplo. E aí a pessoa não quer mais se envolver com ninguém com medo de sofrer. Ela escolhe viver sozinha com medo de se decepcionar de novo. Então, é um mecanismo de defesa que ela criou para não sofrer. Só que o que nós precisamos, queridos? Pedir para que o Senhor abra os nossos olhos, para que a gente que o nosso olhar seja como o de Cristo, para que o Senhor faça nos enxergar as qualidades das pessoas, porque nós temos defeitos. Só que se as pessoas olhar só para os nossos defeitos, queridos, meu Deus, porque Jesus ele não olha para os nossos defeitos, ele conhece os nossos defeitos, mas mesmo assim ele nos ama de forma incondicional. Você já pensou se Jesus olhasse só para os nossos defeitos? Misericórdia, né? E nós precisamos, então,
pedir nessa noite que a nossa oração, o desejo do nosso coração, seja esse, que Jesus ele venha nos mostrar, que ele venha, que nós possamos olhar com os olhos dele, sabe, que nós possamos amar as pessoas como ele ama, e que nós aprendamos nessa noite essa cultura, que é honrar as pessoas, não olhar os defeitos, não taxar pelos seus defeitos, mas sim olhar para as pessoas e valorizar os tesouros que elas têm. E a gente precisa, queridos, criar esse ambiente de amor, criar esse ambiente, essa estufa, onde os nossos tesouros sejam extraídos de lá de dentro, onde talvez estejam lá bem guardadinhos como um mecanismo de defesa, sabe? E especialmente como nós estamos tratando de líderes da igreja, especialmente na igreja. Eu queria convidar você, convocar você, a todas as pessoas que chegarem na igreja, a gente criar esse ambiente de amor, sabe? E eu tenho uma coisa assim que é uma coisa minha, particular minha, que eu não entendia, queridos. Por que algumas formas das pessoas ministrarem a palavra de Deus, ela me trazia tanto desconforto. Você sabe que, e um dia, assim, vendo uma ministração do Rodolfo Abrantes, assim, caiu a ficha, sabe? Porque o Rodolfo conta que eles estavam num congresso, num seminário, enfim, não me lembro mais, mas num encontro, né? E ele fala inglês fluentemente, e veio uma pessoa para ministrar o congresso, essa mulher era americana, e ele estava ali como tradutor. E eles chegaram no congresso e tinha uma pastora antes ministrando a palavra. E essa pastora gritava, falava, gesticulava, como se ela estivesse falando de forma áspera, sabe? Com grito, com entonação de voz e gesticulando. E essa pessoa que estava ali com o Rodolfo, que também veio ministrar, ela falou para o Rodolfo em inglês: eu não entendi o que essa pessoa ministrou antes de mim, mas eu preciso falar com essa mulher. Daí o Rodolfo falou: porque eu não entendi uma palavra do que ela falou, mas o jeito que ela estava falando não se fala com a noiva. Não é assim que se trata a noiva de Cristo. Não é com grito, não é com uma entonação de indignação e nem com gestos, porque ela é a noiva. Noiva tem que ser tratada com carinho, com mansidão. E então, queridos, isso nos reporta ao tratamento das pessoas que chegam na igreja, que estão na igreja, como que Cristo trata a igreja, quem nós somos, a noiva de Cristo. Por mais errado que a pessoa chega na igreja, que nós muitas vezes agimos, mas nós, entre nós, irmãos, nós precisamos nos tratar com muito amor e com muito carinho. E é isso que eu quero falar hoje nessa noite, que nós, na terceira IEQ, que é de nós, a Daia e o Cleiton, né, que são lá de Quilombo, que a gente crie esse ambiente de amor na igreja, que as pessoas se sintam amadas, acolhidas ali. A forma com que a gente gosta que as pessoas nos tratem, nós precisamos tratar, honrando o que a pessoa tem de bom. Tem defeitos, veio suja, veio toda enlamaçada. Lembra que a gente falou do filho pródigo, né? E o pai vai, ele não se importa com o cheiro mal, ele não se importa com o filho tá sujo, ele vai e abraça. Então, assim, ó, a pessoa, quando ela sente um ambiente onde ela possa desenvolver o que ela tem de bom, isso vai substituir os seus pecados, as suas falhas, os seus erros, e é esse ambiente que eu quero compartilhar hoje com vocês. E que o nosso exercício dessa semana, queridos, seja honrar as pessoas. Esse é o exercício.
né? Que a gente aprenda e que a nossa igreja, ela seja conhecida como a igreja do amor. Quem topa esse desafio, né? Que nós sejamos os profetas do amor, aqueles que verbalizam coisas boas e coisas positivas. Amém, queridos? Né? Vamos criar essa cultura, vamos trocar a nossa forma de ver as pessoas. Às vezes, queridos, eu vejo na igreja, sabe? Eu vejo e muitos assim, em tom de brincadeira. E eu falo na igreja porque nós estamos aqui reunidos como igreja, certo? Eu vejo pessoas em tom de brincadeira, mas, sabe, falando coisas ali do outro que deixa a pessoa mal, que deixa a pessoa constrangida. Queridos, se eu vou falar algo que vai constranger alguém, é porque, né, eu acho que tem hora, tem momento, tem situações que às vezes a gente pode falar, mas não, vamos procurar a criar essa estufa positiva, para que as coisas boas, elas venham se sobressair. Amém? Seria isso, então, hoje, a cultura, né? E outra coisa que para nós finalizar aqui, a honra, queridos, ela libera dom de Deus para nós, ela libera bênção de Deus para a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? O que a Bíblia fala? Que quando nós honramos os pais, honra teu pai e a tua mãe, honra teus pais, né? Porque para que os teus dias sejam acrescentados, para que tu tenha vida longa, não que teus dias sejam acrescentados, desculpa, para que a gente tenha vida longa. Que pai e mãe é gerador de quê? Vida. O pai e uma mãe geram, né, a vida do filho. Então, quando nós honramos os nossos pais, o que nós temos longo? Vida. Então, tudo que a gente honra, queridos, o Senhor nos abençoa. Sabe? Quando a gente tem alguém que tem um ministério, algo muito bonito, e a gente honra aquele ministério, a gente admira aquilo, sabe? É algo que a gente, né? O Senhor vai nos dando, algo que a gente admira, algo que a gente busca, né? E com a desonra também acontece isso, né? Então vamos procurar viver essa cultura. Amém?